Boa noite, Fefe. Boa noite, Sueli. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Lui. Chegou todo mundo aqui, a mulherada. Que gostoso. Boa noite, Gui. Boa noite, Denise. Sejam bem-vindos. Hoje eu lembrei da música, gente. Pra gente começar animado já aqui. E aí, como vocês estão? Bom, deixa eu abaixar aqui o volume, né? Que não precisa também ficar com a música nas alturas. Então, essa noite a gente vai falar, né? Sobre os 4 passos para uma relação de sucesso consigo mesma ou consigo mesmo. A maior parte do meu público aqui no Instagram é mulher, né? São as mulheres, mais de 80% do consultório também. Então, eu acabo me referindo também a esse público hoje, né? Mais como o feminino em primeiro lugar, porque são as mulheres que estão vindo primeiro, né? Mas os homens são e serão sempre bem-vindos por aqui. Bom, então quero relembrar, né, tudo que nós vimos no mês passado, que foi o Março Revolucionário, com convidadas todos os dias, todas as semanas, na verdade, né? Eu tive live como convidada também em outros perfis, em outros dias. Isso foi bem legal, porque acabou trazendo gente nova para cá, leva gente daqui para lá. Vocês que me seguem aqui foram visitar também os outros perfis, né? E acho que isso é muito legal, muito bacana mesmo. E aí, eu tenho mais novidades para trazer para vocês, que eu já estou falando aqui, né? Essas novidades estão vindo desde fevereiro e tem coisa muito boa vindo. Boa noite, Diana. Boa noite, Mandy. A Diana mandou boa noite, saudade. Saudade de ter você aqui também, Di. Seja sempre bem-vinda. Então, deixa eu desligar a musiquinha pra gente já entrar aqui. Né? Eu tinha deixado baixinha. Mas eu gosto aqui de estar me sentindo pertinho de vocês e a música acaba tirando um pouco da concentração, né? Enfim, tô vendo os rostinhos por aqui. Por enquanto tá cheio de gente conhecida, isso é maravilhoso. Boa noite, pai, seja bem-vindo. E, como eu falei, né, a aula de hoje, a nossa live de terça de hoje, vai ensinar sobre os 4 passos para uma relação de sucesso consigo mesma ou consigo mesmo. E nós teremos 3 tópicos. O primeiro, a importância de construir um relacionamento saudável consigo mesmo. 2, como isso pode ajudar no seu relacionamento amoroso, profissional, pessoal e familiar. Então, não é só como você se relaciona melhor com você mesmo ou com você mesma, mas como você pode, através desse relacionamento melhor com você mesmo, ter relacionamentos mais saudáveis nos outros ambientes da sua vida, nas outras áreas da sua vida, né? Boa noite, tia Marilza, boa noite, tio Mauro, sejam bem-vindos. Estamos começando aqui com muita animação. Então, já quero convidar vocês, antes de eu falar o terceiro tópico, a colocarem aí o aviãozinho e convidar bastante gente para vir participar aqui conosco, né? Quanto mais gente tiver acesso à informação, a conhecimento, a ideias, né, de transformação de vida, maior chance de a gente conseguir ajudar mais pessoas, e é esse meu objetivo aqui. Esses dias eu tenho recebido alguns depoimentos de pessoas que assistiram às lives, que pessoas compartilharam, e assim, isso toca meu coração de um jeito, porque com pouco, né? Claro que eu tô aqui, eu preparo todo um roteiro, eu me disponho, é esse horário da noite, mas eu faço com tanta dedicação, com tanto carinho, vocês retribuem com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, o mesmo comprometimento de estarem aqui comigo. O retorno disso, de saber que através da parceria de vocês aqui comigo, a gente está conseguindo levar para outras pessoas em outros estados, em outros países. Isso está chegando longe. Isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu quero reforçar que, para honrar o comprometimento de vocês de estarem aqui pontualmente toda terça às 8h30 comigo, a partir de hoje, eu já vim avisando anteriormente, né? Mas a partir de hoje as lives não ficarão mais gravadas. Então, quem quiser receber os lembretes e avisos para não perder nenhuma live de terça, nenhuma aula aqui com conteúdo show, entra lá aqui no meu perfil no Instagram,
Tem um link na descrição ali da minha bio. Para quem não sabe o que é bio, é que a primeira página que você entra no Instagram. Então, você entra lá e vê, tem o link, né? Aula semanal e uma setinha assim, uma mãozinha assim. Clica lá, você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Bastante gente que tá aqui, eu sei que tá no grupo. E lá vocês recebem os avisos para não perder esse conteúdo. Ah, mas por que, Roberta, agora não vai ficar mais gravado? Porque não gera comprometimento. E eu tô aqui doando meu tempo, meu conhecimento. Vocês estão aqui se doando também comigo. Não é justo isso, né? Então, esses arquivos vão ficar salvos para outras situações, quem sabe aí eu disponibilizar de outras formas, em até curso pago, outras ferramentas. Então, vocês vão continuar tendo todo esse acesso gratuito, mas só para quem estiver aqui pontualmente comigo, tá? Então, não percam e aviso o pessoal aí para entrar. Então, vamos lá. Terceiro tópico da aula de hoje, mais especial. Os 4 passos práticos para você ter uma relação de sucesso consigo mesma e com tudo que está ao seu redor, né? Então, quando a gente muda, tudo muda. E é isso que eu vou ensinar vocês aqui hoje. Tô vendo que tem rostinhos novos, então Karen, seja bem-vinda. Lari, seja bem-vinda. Larice? Larice. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou psicóloga. Todas as terças faço as lives aqui, todos os dias tem conteúdo no meu perfil, feed, post, né? Tem os stories, tem caixinha de perguntas, tem reels toda semana. Por quê? Porque eu quero aqui, através do meio digital, chegar até pessoas que sempre foi o meu sonho, ajudar o maior número de pessoas, e eu encontrei o caminho de fazer isso aqui pelo Instagram, né? E eu estou realizando esse sonho e conto com a colaboração de vocês. Então, fica a dica para entrarem aí no grupo do WhatsApp. É um grupo só de avisos, não tem mensagenzinha, não é um grupo aberto, exatamente para não lotar o celular das pessoas e terem esse comprometimento de estar lá somente para ser lembrado, avisado de estar aqui comigo toda terça. Então, bora lá para o nosso tema de hoje? Eu recebi esse tema como uma sugestão, né, de uma seguidora, e acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não para pensar como que tá a minha relação comigo, né? Às vezes no relacionamento amoroso, no relacionamento familiar, acontece uma briga, acontece um problema, ou você sente que as coisas estão muito mornas, e aí você para pensar, nossa, podia estar um pouco melhor, né? Mas não tem, né, aquele movimento, não tem aquela atitude e acaba deixando para lá. No relacionamento consigo mesma ou consigo mesmo, isso acaba ficando um pouco mais deixado de lado. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a nos relacionarmos com nós. A gente mal foi ensinado a sermos sociáveis, né? A termos habilidades sociais para conviver e se relacionar com outras pessoas. Quem dirá com nós mesmos, né? Me contem aqui, alguém de vocês foi ensinado que, olha, você tem que tirar um tempinho para você para pensar sobre o que você está sentindo? Se tem alguém aqui que foi ensinado, me fale. Que aí eu vou falar, não, temos uma exceção. Tá? Se tiver alguém, coloca aí, #eu, para eu saber. E o que acontece? A gente, com essa correria, principalmente agora, com tudo que estamos vivendo, né, na pandemia, a gente acaba não encontrando, porque não foi ensinado como prioridade, não encontrando um tempinho para parar tudo, se concentrar, sentar no sofá, sentar ali uns 10 minutinhos no banho. O banho é um momento muito bom para isso. Só que o que acontece? O banho é um local onde a gente está se limpando, né? Então, muitas vezes, literalmente se limpando, muitas vezes vem ideias, sim, mas vem limpeza de pensamento. Então, tudo que é pensamento que está solto ali, tá bem assim, né? Pairando na cabeça, no inconsciente, no consciente, no banho aquilo começa a vir, flutuar. Então, não é um momento onde você para, se concentra e pensa. Vem aleatoriamente. É bacana? É, mas não é essa pausa, né, que eu tô perguntando aqui se um de vocês fazem. Boa noite, Gela, Tinha, seja bem-vindo, que bom ter você aqui. E aí, o que acontece, gente? Quando a gente não para fazer isso, e muito menos agora, né, por que aumentou o número de casos de diagnósticos de crise de ansiedade, de transtorno de ansiedade, de depressão, outros transtornos afetivos e até mesmo mentais? Por quê? Porque tá todo mundo enlouquecendo com tudo que tá acontecendo, né?
o pessoal desrespeitando os feriados aí, tem estados, São Paulo, Rio, que foi decretado feriado prolongado, que na verdade não é para ser feriado, é para ser um lockdown. E tem gente que não está conseguindo cumprir, e não digo que meu papel aqui não é julgar, né? Sempre falo isso pra vocês e nunca vai ser. Mas não vou dizer que essas pessoas estão certas, porque não concordo com isso. Estão expondo outras pessoas, sim. Mas as pessoas não estão dando conta de permanecer dentro das suas casas, de permanecer dentro de si. O nosso primeiro lar é nossa alma, é nosso corpo, é nosso templo sagrado, é o que a gente tem por dentro. Depois é nosso lar, né? E as pessoas não estão dando conta de fazer isso, de ficarem consigo mesmas. Quem dirá de refletirem sobre suas próprias vidas? Acabam não encontrando um tempo, não foram ensinadas, não encontram tempo e não estão suportando a pressão do mundo externo. Por quê? Porque não tem esse tempinho ali para canalizar a energia, as emoções no mundo interno, digerir o que vem do mundo externo para filtrar e entrar no mundo interno, né? Só vem absorvendo, como uma esponja. Chega uma hora que não dá conta. E aí, realmente, ou explode, ou faz o que não deve, ou se sobrecarrega e o corpo comunica, né, uma doença. Comunica ali uma síndrome, comunica uma crise, comunica um desespero. É um pedido de socorro do nosso corpo quando a gente adoece. Seja por qual motivo for, né? A Cris comentou aqui, eu não paro e os raros momentos que estou parada me sinto culpada. Perfeito, Cris. Até porque, né, como eu falei, o maior público aqui é feminino e os meninos que estão aqui, os homens que estão aqui essa noite estão aqui para comprovar isso. Tem 3 homens aqui, pelo que eu vi, né? Não sei se entrou mais alguém, deixa eu ver. 3 homens. E quantas mulheres? Agora temos pouco, a audiência caiu um pouquinho. Mas, geralmente, o maior número são mulheres. Então, nós mulheres também não fomos ensinadas, por exemplo, vamos pensar no mundo antes pandemia, né? Não vou nem dizer mundo normal, porque esse é o nosso novo normal. Mas antes da pandemia, era muito comum ainda homens que não participavam de tarefas domésticas. E o que esses homens faziam? Chegavam do trabalho, tiravam ali o tênis, às vezes jogavam no canto da sala, ou era organizado, mas não colaborava com fazer coisas da casa. Ia, tomava seu banho e ficava no sofá, na frente da TV, no celular, ou até com os filhos, mas ele descansava, ele tinha o momento dele. Eu tenho uma paciente adolescente que ela fala, meu pai chega, ele toma o banho dele, ele vai pro quarto do trabalho, após o trabalho. E ele não tem esse momento com a família logo que ele chega. Ele chega e ele se recolhe por umas 2 horas, depois ele vai interagir com a família. Nós, mulheres, primeiro que não dá tempo com a quantidade de tarefas que a gente tem para fazer. Segundo, que se a gente faz, a gente fica pensando, né? Nossa, a pia tá cheia de louça, eu não descongelei a carne, eu tenho que cozinhar feijão, eu tenho que assinar um documento para enviar para tal lugar. E começa a vir, né, várias informações dos afazeres que a gente tem. E vem a culpa, ou você fica na cama se sentindo culpada, ou na cama, no sofá, ou você levanta e vai fazer tudo aquilo com raiva porque queria estar descansando, ou não com raiva, mas não 100%, né? Então parece que a gente não tá fazendo nada 100% quando a gente não tá nesse relacionamento saudável com a gente mesmo. Por isso a importância, né? A maneira como você se trata interfere muito, mas muito mesmo, no nível da sua autoestima, na maneira que você absorve o que acontece ao seu redor, no grau de felicidade que você tem, que você consegue adquirir no dia a dia e passar para as pessoas ao redor. Então, olha que forte isso. O seu relacionamento pode estar sendo, o seu relacionamento com você mesma pode estar sendo a causa da sua insatisfação com outras coisas na vida também. Porque a origem primária disso vem dessa insatisfação com você mesma, né? E a maneira como você acaba fazendo, se acolhendo, né? Palavras de conforto, entusiasmo, motivação, celebração, conseguir celebrar as conquistas, né? Hoje eu abri caixinha de perguntas aqui no Instagram e perguntei sobre como está o relacionamento, como está seu relacionamento consigo mesma. E uma pessoa falou assim, está melhorando. E eu falei, vamos brindar. Eu tava com uma xícara de chá, falei, vamos brindar, porque isso merece ser celebrado. Está num processo de transformação, está num processo de melhoria. E isso é fantástico.
porque é um processo, né? A gente não nasceu sabendo, a gente tem que construir isso. Essa construção não é da noite para o dia, mas eu celebrar as minhas vitórias, eu celebrar os passos que eu dou, eu conseguir me acolher, me confortar, ser justa, não me culpar excessivamente, isso faz com que eu tenha um relacionamento mais saudável comigo mesma, né? E tem momentos em que a nossa autoestima pode estar muito elevada, e não digo assim no mau sentido, no sentido de algo que seja até prejudicial, mas no sentido, nossa, eu tô super bem, acordei me sentindo bonita, coloquei uma roupa legal, tô bem comigo, e não tem nada a ver com o externo, muitas vezes, não tem nada a ver com passar uma maquiagem ou não, com colocar uma roupa de sair ou não. Você tá bem com você, coloca o pijama e se sente linda. Sabe aqueles dias que é gostoso de se olhar no espelho e falar, nossa, eu tô me achando linda hoje. Tem dias que tá assim, ó, autoestima alta, ok. Mas o que eu fiz uma pesquisa também no final de semana, uma enquete aqui no Instagram, e o que mais responderam é: a minha autoestima oscila demais. E eu já perguntei porque já é um dado que eu venho observando no comportamento das pessoas, né? Principalmente do público que me segue. Essa autoestima que oscila, né? O nível da sua autoestima, a maneira como você absorve o que acontece no mundo externo, traz isso para dentro e continua lidando e se tratando dessa maneira, vai interferir diretamente em como você se vê e como você se projeta para o mundo, tá? Então, a gente precisa, né, olhar primeiro como nós estamos, talvez fique mais fácil para vocês, começar pela ordem inversa. Eu diria que o primeiro caminho é olhar como você está se tratando. Mas, como não somos acostumados, a gente pode começar pela ordem inversa, que seria o quê? Como eu estou sendo tratada pelas outras pessoas? Meus pais me tratam bem? Os meus amigos me tratam bem? Os meus relacionamentos, né? O meu relacionamento amoroso atual, ou para quem está solteira, no seu último relacionamento, nos seus últimos relacionamentos, os seus parceiros ou parceiras te tratavam bem? E o bem que eu digo não é, nunca me bateu, nunca me xingou, nunca me desrespeitou. Isso é o mínimo, tá? É tratar bem no sentido, me acolhe, me diz coisas que me confortam quando eu preciso, me ensina, né, a melhorar quando eu tô com alguma dificuldade. Se eu tô me cobrando demais, essa pessoa me mostra, olha, vá mais devagar, né? Tenta ser mais gentil com você mesma. Como que é? Como que as pessoas de fora estão te tratando? Se vocês quiserem responder aqui, eu acho que já fica um dado para eu entender como que tá isso. Por quê? Vendo de fora, talvez seja o início para você conseguir começar a ver por dentro. Então, se a pessoa me trata assim, como que eu tenho me tratado para essa pessoa me tratar assim? Entendeu onde eu quero chegar? A nossa responsabilidade é sempre impor o limite para o outro. Mas se eu não tenho um bom relacionamento comigo mesma, dificilmente eu vou saber quais são os meus limites. Então, eu preciso entender como que esses outros estão me tratando para eu entender como que tá a minha relação comigo mesma muitas vezes. Então, se você não consegue ter essa medida de fora, que essa de dentro, que essa medida venha de fora, tá? E conforme as coisas vão acontecendo, a gente precisa ir tendo essa conversa, esse diálogo interno. Então, o ideal é todo dia tirar ali 5, 10 minutinhos. Tá, Roberta, mas minha vida é muito corrida. 5, 10 minutinhos? Vocês já estão comigo aqui há 20 minutos. 30 não, 20. Passa voando, não passa? A gente fica aqui na internet, se deixar, não vê a hora passar. Então, são 10 minutos. Desliga o celular, se for o caso, coloca uma música que te conecta. Se você for uma pessoa que se liga à espiritualidade, coloca um louvor. Coloca algo que vai te fazer se sentir conectado com o que tá dentro. E aí, para refletir. Como foi meu dia hoje? Né? Se você não puder fazer pequenas pausas ao longo do dia, porque pode ser feito assim, de manhã, à tarde e à noite. Para quem não consegue, para começar, fazer isso uma vez ao dia já pode ser muito valioso. Então, a gente chama, no estudo dos passos de dependência química, tem os 12 passos do Narcóticos Anônimos, dos Alcoólicos Anônimos, né?
O 10º passo é praticar todos os dias um inventário diário. Então, é fazer um inventário diário sobre o seu dia. O que isso quer dizer? Que no final do dia você vai observar tudo que você teve de comportamento e não necessariamente, eu tô falando aqui para vocês sentarem e escreverem, mas para vocês olharem para esses comportamentos, tá? Então, pela manhã eu levantei atrasada, eu levantei de mau humor, eu levantei emburrada, eu tive um pensamento que me fez me sentir mal, eu consegui comer bem, me alimentar bem. Eu tô vendo que a Carol, nutricionista, entrou aqui, lembrei dessa opção, porque também é importante, né? E começar a analisar ponto por ponto, não é eu comi arroz, feijão, batata, macarrão. Não é o que você comeu, é como você se sentiu quando você comeu. Como você estava? Você estava comendo atropelada, assim, engolindo tudo? Saiu pegando a bolsa, tudo, a banana na mão, comendo dentro do carro? Quantas e quantas vezes o meu café da manhã foi dentro do carro? Eu não sei vocês, mas para mim era uma rotina até por um período, porque eu já não tenho muita facilidade em comer de manhã. Então, era a última coisa que eu fazia antes de sair para o trabalho, quando eu trabalhava externo, né? E isso, para mim, ainda é assim. Antes de eu atender, a última coisa que eu faço é tomar o café da manhã, porque meu estômago não aceita logo que eu levanto. E isso também é uma questão pessoal que eu aprendi a respeitar, porque senão eu passava mal. Ficava com aquela sensação de que eu estava estufada demais o dia todo, a manhã toda principalmente. Mas tomar café da manhã dirigindo, fazendo outras coisas também não é saudável, não é legal e não faz bem. Então a gente precisa dessa pausa, né? Eu gosto, por exemplo, no café da manhã, enquanto eu tô preparando já o café, em ficar pensando como que vai ser ali, organizar o meu dia, fazer o planejamento mental, embora tenha tudo aqui na minha agenda. Mas como que eu vou me organizar para as minhas coisas, para ter um tempinho para mim? Então, depois do almoço, geralmente é o momento onde eu tenho um tempinho para mim. E aí eu faço essa reflexão sobre como foi amanhã e planejo como manter. Porque, por exemplo, se tem um dia onde tem muitas coisas para fazer, eu não consigo fazer essa pausa. Mas eu tento olhar para como eu tô me sentindo. Então, se eu tô muito ansiosa, eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. E sabe aquela ansiedade que é a culpa, né? Eu não posso descansar porque eu tenho muita coisa para fazer. Ok, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu ficar me preocupando com isso não vai mudar minha vida. Então, o que eu posso fazer? Eu consigo tirar 10 minutos agora para fazer nada. Nada. Eu sento no sofá, fico olhando para a Belinha, olhando minhas plantinhas ali e faço nada. Eu coloco o celular para despertar em 10 minutos e fico ali. Para mim, isso ajuda muito, muito mesmo. E já aconteceu, por exemplo, de eu estar num dia muito cansativo e eu ter, juro, 10 minutos de intervalo. Ou eu comia uma fruta ou eu descansava. E naquele momento, a fruta eu teria que picar, não daria tempo de descansar. Eu fui, deitei 10 minutos na cama, fechei a janela, fiquei no quarto escuro 10 minutos. Pra mim, aquilo é a maneira de oxigenar meu cérebro, sabe? Tô contando isso pra vocês porque não é segredo, né? Não é uma coisa, meu Deus, até a psicóloga faz isso. Sim, eu sou humana, acontece tantas coisas no meu dia, tanta demanda, e se a gente for parar para analisar, tudo que vem do paciente geralmente traz uma energia, né, do afeto, da emoção ali. Então, é pesado atender, né, não só para o psicólogo, mas para nós que carregamos a energia psíquica ali, porque quando a energia psíquica do outro pesa, drena a minha, é a minha que vai embora. Então, para eu me refazer, esses 10 minutinhos ali, assim, parece que eu renasço, é uma delícia. E, geralmente, é o momento, né, onde eu consigo me desligar para eu estar inteira de novo. Então, aprender a descansar é muito importante mesmo, até porque traz mais rentabilidade. Mas não é esse o objetivo de falarmos aqui essa noite, né? Tem muita coisa boa para falar. Esse pode até ser um próximo tema, se vocês quiserem. Se quiserem, coloquem aí. Eu já falei sobre isso ano passado numa live, como descansar sem se sentir culpado, né? Mas a gente pode falar sobre a questão da produtividade e a culpa, né? Que eu acho que é um assunto bem interessante. Tem bastante gente entrando aqui, sejam bem-vindas. Marli, Francisco, Tami, a Pamela, Psi, que legal, boa noite. E aí, o que acontece? À noite é o horário onde é o ideal para a gente fazer isso. Ter essa autoanálise, fazer esse inventário aí diário, né? Por quê? Porque você já viveu tudo. Então, quando você deita, e onde geralmente ocorrem as crises de ansiedade?
no momento que a pessoa deita para dormir, não é? Por quê? Porque é nesse momento que ela começa a se desligar das coisas externas e os barulhos internos começam a vir. E aí vem a crise de ansiedade, aí vem o desespero, aí começa a lembrar de um monte de coisa que tem para fazer no dia seguinte. Eu tenho algumas técnicas, né, que eu uso com os meus pacientes que têm isso, que funcionam super bem. Posso passar aqui para vocês também. Uma delas é, se tiver muito pensamento, levanta, anota e volta para a cama, né? Eu anoto até no celular, porque daí é um jeito que eu sinto. Eu registrei isso, eu não preciso mais me preocupar com isso e simplesmente abstraio aquela informação que está vindo. Mas a noite é o momento onde a gente se desliga dessas questões externas e pode fazer essa análise. Então, como que você passou seu dia emocionalmente? Nossa, eu passei me arrastando hoje. Tá, por quê? Será que aconteceu alguma coisa ontem? Será que eu ouvi alguma coisa que não me deixou legal? Será que aconteceu alguma coisa durante o dia no meu trabalho? Será que eu tive um pesadelo essa noite e passei o dia todo com essa energia de ter já acordado daquele jeito? O que está acontecendo? E aí você começa a fazer essa autoanálise, né? Você começa a se observar, a ver como que você passou o seu dia inteiro. E além disso, algumas pessoas, pior, né, do que não ter o hábito de se autoanalisar diariamente, tem pessoas que têm esse comportamento, mas de uma maneira negativa, onde esse diálogo interno é negativo. Então, olha a importância, né, que eu falei que era o tópico 1, de você ter um relacionamento saudável consigo mesmo, tendo um diálogo interno saudável, um diálogo interno que a gente chama de positivo. Porque senão, o que acontece? Na ausência dessa boa relação com você mesmo, ou você fica o tempo todo se diminuindo, o tempo todo se criticando com palavras rudes, se culpando, com palavras às vezes até autodestrutivas. Isso vai afetar o seu autoconceito, como você se vê, como que você se comporta. E aí, quando algo errado, quando acontece algo externo que dá errado, aí você pensa, também eu não merecia, né? Claro que vai dar errado. Então, começa a alimentar crenças que vão te limitando, né? E isso é muito pesado mesmo. E isso só vai trazer prejuízo, né? Consequentemente, vai gerar sentimentos negativos ao seu redor, como falta de confiança, vai gerar falta de compaixão, falta de amor, a falta de entusiasmo, sabe, pela vida, porque daí a vida começa a ficar pesada, negativa, e a pessoa vai ficando cada vez mais assim, né? Ela não tem aquele up, não é uma coisa que ela tá relaxada ali na vida. A vida fica pesada mesmo, né? Quem aqui já passou por isso? Quem já passou, comenta eu, por favor. Lá em cima eu fiz um comentário, né, de como que tá o relacionamento, como as pessoas estão te tratando, né, o que elas falam e tal. E a Amanda colocou aqui, relaxa, dá até raiva. Que eu entendi que é no sentido do, quando a pessoa, você não tá bem, a pessoa diz, relaxa, vai ficar tudo bem. E é lógico que dá raiva, porque se você tivesse essa certeza de que ia ficar tudo bem, você não tava tensa, né? Então, isso realmente precisa ser revisto, tá? Mas, quando você tem um filtro negativo do que vem de fora, tava falando, né? O que vem de fora já não tá sendo muito bom por conta da pressão que a gente tá vivendo. E o que vem de dentro é mais negativo ainda, você começa a se punir quando você erra, você começa a muitas vezes se autolesionar. Talvez essa autolesão não seja com um corte, com uma tortura física, mas ela é com uma tortura psíquica, né? Que fica aquele pensamento recorrente e aquele pensamento autodestrutivo, tá? Então, quando você instala um diálogo interno positivo, que é esse diálogo de equilíbrio, eu não tô dizendo para vocês finalizarem o dia que foi uma bosta, né? O dia que foi uma merda, e falar, nossa, meu dia foi maravilhoso hoje. Não, tudo que aconteceu foi coisa da minha cabeça. Não, não é isso. Mas rever, tá, foi ruim. Você tem responsabilidade nisso? Tem como modificar isso? Se tem, o que você pode fazer da próxima vez para melhorar? Se não tem, o que você pode fazer para se sentir menos pior do que você está se sentindo? E não como se sentir mais pior, né?
Então, tentar trazer isso, né? Tentar utilizar a compaixão, tentar trazer sentimentos positivos a seu respeito. Por quê? Isso interfere diretamente na maneira como a gente olha para o outro. Então, se eu me julgo muito, eu tendo a julgar o outro. Se eu me cobro muito, eu tenho essa tendência em cobrar muito o outro. Mas isso acontece tão no automático que a pessoa não percebe, né? A Val tá dando oi aqui. Oi, amada, querida. Que bom que você tá aqui. Que bom vê-la por aqui. A Cris comentou eu. Exato. E a Amanda comentou exato. É isso, né? Isso é muito pesado. Então, o primeiro relacionamento que deve ser saudável é o seu com você mesma, né? Não tenha dúvidas disso. Você precisa ter um relacionamento saudável com você primeiro. Porque senão, não tô dizendo que, se você não se relaciona bem com você mesma, seu casamento é um fracasso, os seus relacionamentos de pais e filhos, né? Seja você como filha, seja você como mãe, vai ser péssimo. Não. Mas estou dizendo que tende a ser pior, muito pior, quando você se relaciona mal com você mesma. E aí começam as discussões, começam os desentendimentos, as insatisfações. Vocês perceberam que a gente está num momento da vida, e isso não é só da nossa geração aí, mas onde as pessoas estão o tempo todo insatisfeitas, é um eterno ciclo de insatisfação, né? Cada hora com uma coisa. Vocês reconhecem isso aí no pessoal? Vocês enxergam isso também? Ou é só uma análise que eu tenho feito? Ai, obrigada, Val, disse, passando para mandar um beijo para ti. Outro para você e boa aula. Deu uma escapadinha, eu imagino, deve estar no intervalo, né? Passou a dar um oi. Que legal, obrigada. Então, o que acontece? Essa autoparceria, né, que a gente precisa ter de conseguir, né, se relacionar bem com você, com as oportunidades que a vida lhe trouxe. Porque outra coisa que acontece também, Amanda falou sim, eu vejo isso também. Que bom, Amanda, que não é uma percepção só minha, e claro, eu tenho falado sobre isso com outros profissionais também, a gente tem observado, né, tenho estudado sobre isso. Por quê? Não é, por isso que eu falei, não é só da geração, é do momento em que a gente está vivendo, porque tudo a gente tinha assim, fácil, na mão. Até hoje muita coisa né? Você faz um pedido pela internet e tem entrega full no Mercado Livre. Em 24 horas está na sua casa. É o produto que você talvez nem não tem urgência nenhuma, mas ele chega na sua casa em 24 horas. E tudo, né? Além do Sedex 10, por exemplo. Então, a gente está acostumado com as coisas acontecendo assim, né? No estalar de dedos. E quando se trata de emoção, quando se trata de mudança de comportamento, como eu tenho falado sempre, é um processo. As coisas não acontecem assim, né? Linear. Elas acontecem assim. E a gente precisa entender que faz parte do processo, muitas vezes, essa oscilação. Mas que essa oscilação é exatamente o ponto da mudança. Porque ninguém muda. Por exemplo, o gelo. O gelo sai de um estado para o outro automaticamente? Não, quando você tira ele do congelador, se estiver num ambiente quente, ele já começa a evaporar soltando fumaça. Ele solta fumaça, depois ele se torna líquido. Então, olha como uma coisa mínima, né? Se para a água virar gelo, o gelo virar água, tem um processo gasoso ali que a gente não vê, só vê se estiver muito quente. E acontece essa troca, imagina com a gente. É isso que eu quero dizer, não é assim, não é num estalar de dedos, né? Acontece conforme a gente vem aqui, aprende numa live, pratica durante a semana, vai para terapia na sessão, pratica durante a semana, e isso vai fazendo com que você vá evoluindo, com que você vá desenvolvendo um melhor relacionamento com você e com os temas que eu trago aqui, né? Que outros profissionais trazem por aí também. Então, quando você promove essa autoparceria, você com você mesma, é uma característica que ela não é exclusiva das pessoas solteiras. Muito pelo contrário, né? Que é algo que eu quero deixar claro aqui. Claro que um relacionamento possibilita muito, muito mesmo, o nosso desenvolvimento pessoal. Porque numa relação amorosa, a gente tá ali. Em algum momento você tem que aprender a ceder, em algum momento você tem que aprender a pedir desculpas, em algum momento você vai ter que relevar, em algum momento você vai ter que controlar a sua impaciência, em algum momento você vai ter que precisar doar a sua paciência e o outro a mesma coisa, né? Então, no relacionamento, se os dois estiverem bem conscientes,
os dois são responsáveis pela sua própria felicidade. Não é um que se torna responsável pela felicidade do outro, né? Quando isso acontece, esse relacionamento tende a não dar certo, ou se ele se estende, se ele acontece, né, ao longo do tempo, é um relacionamento onde gera vício emocional e uma dependência emocional de ambas as partes, porque o que torna um dependente faz com que o outro permaneça, o que torna um dependente faz com que o outro fique. Por quê? Porque os vícios emocionais se interligam ali. Aí é tema para outra live também, mas é exatamente isso que acontece. E aí, o sucesso do relacionamento tá diretamente ligada com um bom relacionamento com você mesmo. Porque se você está bem com você, você tende a não só estar bem com o outro, mas mostrar para o outro como você gosta de ser bem tratada e tratar bem esse outro também, né? E os dois vão crescer juntos nessa relação. Principalmente se os dois estiverem dispostos a investir na relação e se doarem, né? Porque não é só estar lá, é a entrega de CD, é a entrega de tudo isso que eu acabei de falar. E principalmente de entender que a relação não é linear, né? É exatamente isso aqui. E é assim que a gente cresce. Só que primeiro a gente precisa, e pode isso estar acontecendo paulatinamente, ao mesmo tempo, né? Eu posso ter um relacionamento... eu já tenho um relacionamento, Roberto, e agora? Agora, você já tem um relacionamento amoroso ou um relacionamento familiar com quem você convive aí com as pessoas da sua família, você pode desenvolver essa melhoria em conjunto, não é? Primeiro então vou ter que terminar meu casamento de 20 anos para daí me relacionar bem comigo e daí voltar com meu marido? Não! Você vai introduzir esse relacionamento com você todos os dias ali, praticando essa autoanálise diária. Eu já vou revelar os 4 passos, né, para conseguir fazer isso de uma maneira bem eficaz. E automaticamente você acolhendo mais a si mesma, olhando mais para o que você está sentindo, para o que você está vivendo, para as suas necessidades, automaticamente a sua relação com o outro também vai melhorar, tá? E imagina para quem ainda não está num relacionamento, quando aprender a fazer isso, para depois entrar numa relação. Primeiro começa a ser mais seletiva, né? Porque você começa a observar quais são suas necessidades, quais são seus limites. Então não vai embarcar num relacionamento aí sem ter o mínimo de previsão, né? E depois, é claro, você vai conseguir estar bem dentro dessa relação também, porque você já vinha bem, né? E para quem já está numa relação, é se manter bem nessa relação, porque você está se mantendo bem com você mesmo. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Sim? Não? E aí, me contem se vocês têm alguma dúvida. Se não tiverem, eu vou chegar na parte mais importante da live. Não? Eu já falei outras vezes, né? Tem um delayzinho aqui que eu pergunto, tem uns 30 segundos de retorno para vocês conseguirem, quando me mandam para chegar a mensagem até aqui. Então, eu já vi o joinha aí da Cris, não tem dúvidas. Se mais ninguém tiver dúvidas, vamos lá. Os 4 passos para ter uma relação de sucesso consigo mesma. Isso aqui é dica de ouro, gente. São coisas, inclusive, que eu uso, né, no processo de terapia. Não vou falar esses passo a passo pro paciente ali, mas a gente vai trabalhando cada um desses passos e tem vários outros, né, seguintes que são muito importantes mesmo. Então, primeiro, aceite quem você é. Faça as pazes com você mesma. Isso é muito importante mesmo. Eu tenho falado, né, sobre o processo de autoaceitação, sobre você conseguir entender se é sua mesmo aquela cobrança, aquele julgamento, aquele preconceito, ou se isso foi embutido em você. Então, primeiro, se questione ao longo do dia, né? De que forma eu tenho me relacionado comigo mesma? De que forma eu tenho lidado não só com as minhas emoções, mas com as questões do mundo externo? Com tudo ao meu redor, com o meu relacionamento, com minha família. Por exemplo, esses dias aí aconteceu uma situação de briga com a minha família, mas treta mesmo, sabe? E eu fiquei pensando o quanto isso pode atingir cada um de nós de maneira diferente,
né? Foi algo muito grave que impactou todos nós e, de alguma maneira, todo mundo estava mexido com a situação. E não foi uma briga, assim, coisa boba. Foi uma coisa bem séria que colocava em risco a vida de outros familiares e de outras pessoas. Mas o que eu quero contar para vocês eu não quero dizer que aquilo não me impactou. Pelo contrário, me impactou também. Mas a maneira que eu lidei com aquilo foi oferecendo o meu melhor. Eu não fui lá, como todo mundo estava fazendo, discutir com os outros membros da família. Eu fui lá e falei, olha, eu não sei o que vocês estão fazendo, porque eu acho que o conceito de família é outro. Aconteceu, é um fato. Aconteceu. Isso a gente não pode mudar. O que a gente pode mudar? A gente pode se acolher mais, a gente pode se amar mais, a gente pode se unir mais. Mas por que eu tive, né, esse start de ir lá e fazer isso? Porque algumas pessoas da família estavam me procurando no privado para pedir ajuda porque não estavam sabendo lidar. Então, eu preciso da minha psicóloga, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, me diz o que fazer. E aí chegou num ponto que eu falei, não, eu tenho que falar pra todo mundo isso, porque não adianta eu ficar falando de um em um que vem me procurar e todo mundo lá tentando se matar, né? É um grupo relativamente numeroso de pessoas. E quando eu fiz isso, o grupo silenciou. Por uns minutos, estava assim, no auge da discussão, e eles silenciaram, e o meu objetivo, o tempo todo eu deixei claro, não é me colocar como superior, não é dizer que eu sou melhor, muito pelo contrário. É dizer que eu sou tão humana quanto que, como humana, o que a gente precisa é de acolhimento nesse momento. E oferecer um ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. Então, quem tá lá vivendo o problema não sou eu. Eu tô aqui isoladinha na minha casa, bem tranquila. Mas quem está vivendo o problema precisa entender que aconteceu. Agora, o que eu vou fazer para lidar com o que eu tô sentindo? Não é despejar no outro a minha raiva, não é despejar no outro a minha indignação. É colocar esse outro para refletir sobre as ações dele e entender, conte comigo para o que precisar, porque já errou. Só que a gente só faz isso quando a gente faz isso com a gente mesmo. Então, hoje, eu sei que eu sou muito acolhedora, inclusive com os meus erros. Mas foi um processo. Eu não admitia errar. Eu achava que errar era algo assim que não era pra mim. Eu não achava, eu tinha que ser perfeita, mas eu achava que eu não podia errar. Então, se eu errasse, eu me cobrava e me punia demais emocionalmente. Eu tenho casos de paciente que se pune fisicamente, né, que se agride mesmo. E não tô nem falando de lâmina, de nada disso, é de agressão, de se bater até sentir que a dor do corpo é maior do que a dor do pensamento, do que a dor do sentimento. Então, olha que forte isso, né? Então, como que eu tô me relacionando comigo? Como que eu tô me relacionando com o mundo ao meu redor? Eu tô acolhendo mais? Eu tô trazendo mais palavras de autocompaixão para mim? Eu tô trazendo mais palavras de compaixão com os meus próximos? Como que tá sendo isso? E não tô dizendo aqui que é uma coisa fácil de fazer, mas tô dizendo que é uma coisa possível e que dentro desse processo se torna automática, tá? O Gui está aqui. Boa noite, Gui. Seja bem-vindo. Quanto tempo? Que gostoso ter você aqui. E aí, a minha orientação é: seja um bom amigo, uma boa amiga para você mesma. Sabe aquele amigo que você quer encontrar? Eu não sei se vocês têm aqui. Quem tiver, coloca aí eu, por favor. Aquele amigo que quando você tem um problema, seja o que for, desde a unha encravada até a morte do bisavô, você quer esse amigo para contar porque você sabe que essa pessoa vai te acolher, que ela vai ter um ombro amigo, que ela vai estar ali por você? Sabe? Vocês têm esse amigo, essa amiga? Esse amigo, seja por você essa pessoa, essa amiga que você deseja. Por quê? A primeira pessoa que vai se acolher, que vai estar ali quando uma situação acontecer, é você. Até você falar com essa amiga, ligar para essa amiga, as coisas não acontecem assim. Então, acontece primeiro aqui dentro. Então, seja esse primeiro conforto e, claro, ligue para essa amiga, ligue para esse amigo. Peça o ombro amigo, né? Peça ajuda. Ou ligue só para desabafar, né? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque você precisa ser essa pessoa por você. A primeira pessoa que vai estar ali é você. A Mandy comentou, hashtag eu. Legal, que bom. Eu também, hashtag eu tenho. Isso faz muita diferença, mas muita diferença mesmo, porque faz com que a gente, primeiro, que a gente não se sente sozinho, né? Segundo, que faz com que a gente se sinta verdadeiramente acolhido
E porque o bom amigo, inclusive, é isso, né? Esse é o meu recado. O bom amigo não é o amigo que vai passar a mão na sua cabeça. O bom amigo vai te dizer, olha, se for uma situação onde você errou, realmente, você podia ter feito diferente, mas agora não tem muito o que fazer. Então, como que a gente pode fazer para que você se sinta menos pior? Seja, vamos comer um lanche gostoso, ou seja, vamos ligar para alguém para você pedir desculpas. A pessoa vai tentar encontrar uma solução. Então, seja a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, tá? Busque palavras, diga palavras de automotivação, de superação todos os dias para você. Isso é até um exercício, né? Tem muitas pessoas que falam sobre a lei da atração e até me perguntaram, né? Inclusive foi a Mandy, sobre isso esses dias na caixinha e faz todo sentido, porque o pensamento tem poder, sim. Isso a gente ouve falar, né? Eu tenho a impressão que eu ouço falar isso desde que eu nasci. A palavra tem poder, o pensamento tem poder. E tem, só que a gente usa sem saber quantas vezes você se pegou se maltratando, dizendo coisas para você que te denegriam, que te diminuíam. É a mesma coisa, você está dando poder, você está dando força para essas palavras negativas, para esse relacionamento negativo, para esse diálogo interno negativo com você mesma. Se você faz isso de maneira positiva, você está mudando, né, o foco ali, está tornando positivo. E isso é prática, diariamente, com as coisas que acontecem. Então, seja, sei lá, acordar, se olhar no espelho e falar, eu sou bonita assim. Eu tenho uma paciente que eu estou tentando trabalhar isso com ela, estou conseguindo, aliás, porque ela não consegue se achar bonita naturalmente. Não conseguia. E agora ela falou que no começo ela falava sem acreditar, e agora tem dias que ela acorda e a primeira coisa que ela tem vontade é de se olhar no espelho para falar isso para ela mesma. Então já tem o interesse de se conectar e de sentir a energia ali dessa fala, né? A Mandy comentou, para quem crê, na Bíblia também se comenta sobre só manter pensamentos bons e agradáveis. Exatamente. Eu não vou achar aqui agora, mas tem uma passagem que eu fui dar uma palestra no passado numa igreja para mulheres, né? E eu usei um trechinho da Bíblia que fala exatamente sobre isso. E é muito forte, é muito poderoso. Como era um público da igreja, eu quis trazer uma linguagem que tocasse elas também, né? Do quanto nós é quem decidimos a nossa vida todos os dias através desses pensamentos, desses comportamentos. Porque não é só o pensamento. Quando a gente pensa coisa boa, a gente age conforme aquilo que a gente está pensando, né? E se você for uma pessoa que tem, né, mais facilidade de compartilhar com outras pessoas, que é mais sociável, traga, né, para esse amigo, para essa amiga, mas no dia a dia mantenha isso com você, né? Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que são muito próximas, com seu psicólogo, com seu parceiro, com a sua parceira, com seus pais, as suas conquistas, os seus avanços. Olha, então, por exemplo, eu me sentia culpada por comer um chocolate. Hoje eu comi o chocolate e não veio a culpa, veio o prazer. Isso é um avanço, isso é uma conquista, né? Eu tô falando de chocolate porque acabou de rolar a Páscoa aí. Então, dividir isso com as pessoas, né? Que são importantes, que vão celebrar sua conquista, também é importante. Mas se você não é alguém que possa dividir, eu sou uma pessoa que sou de dividir, mas que eu também uso o quê? Post-it. Eu escrevo, tem uma frase aqui no meu notebook, tem uma frase na minha mesinha, tem uma frase ali na minha lousinha. Por quê? Porque para mim isso é importante. Eu leio essa frase e eu vou trocando, né, eventualmente. Eu leio aquilo para eu me lembrar que aquilo é meu, aquilo é um dado que eu construí. Isso aqui, por exemplo, sucesso é conseguir o que você quer, felicidade é curtir o que você conquistou. Isso para mim é a maior verdade do mundo, né? Ter o sucesso é, por exemplo, conseguir chegar até outras pessoas que eu nunca nem imaginei na vida. Mas para mim, a felicidade é curtir o que eu conquistei, porque essa conquista é nossa. Ver uma pessoa se tornando independente emocionalmente através de um conteúdo que ela consumiu aqui, para mim isso não tem dinheiro no mundo que pague. É felicidade multiplicada para ela e para mim e para vocês com quem eu estou dividindo agora, né? Então isso é muito transformador mesmo. E são coisinhas ali que a gente vai se conectando com essas falas, né? Se você tem alguém com quem você convive diariamente e possa dividir isso também, é muito bacana, né?
e vai reforçando isso dentro de você, tá? 2. Segundo passo, autocuidado, né? Eu tenho falado sobre isso em algumas lives aqui, inclusive nas lives que tivemos, né, com as convidadas do mês passado. Por quê? Praticar o autocuidado é fundamental para você nutrir um bom relacionamento com você mesma, né? Pois tudo que a gente estima, tudo que a gente dá valor... Vocês sabem o que significa autoestima? Deu um branco aqui. O significado da palavra autoestima, eu ia falar o termo, né? Não lembrei a palavra termo, olha como eu tô. O termo autoestima significa autoestimar, autoconceito. O que você estima? Quanto você estima a si mesmo? Quanto você aprecia? Qual valor você dá a si mesmo? Então, olha como isso é importante, porque o autocuidado ajuda você a nutrir a sua autoestima, né? E a gente vem também de um momento de situação mundial onde as pessoas não estão insatisfeitas somente o tempo todo, elas estão o tempo todo insatisfeitas e com baixa autoestima o tempo todo, né? Ou não é o tempo todo, mas essa grande oscilação, como a gente tem percebido, e que vocês que estavam lá respondendo as enquetes do fim de semana disseram que sentem, né? Que a autoestima oscila muito. E a gente precisa ter esse autocuidado diário. Por quê? Por exemplo, todo mundo que tá aqui, eu imagino que já me conhece, né? Eu tenho a Belinha, que é minha cachorrinha, que é minha filhinha de 4 patas. Eu tenho que cuidar dela diariamente. Eu tenho que levar para passear, algumas vezes por dia. Eu tenho que dar ração, eu tenho que trocar água. Eu dou ração algumas vezes por dia, alguns dias 2, alguns dias 3. Eu dou o bifinho preferido do dia dela. Eu dou fruta, legumes, como também compartilho aqui com vocês, e ela ama. E para mim, ver ela, né, nesses momentos que é muito nítida a alegria, o prazer dela ali, é o autocuidado que eu tô tendo com ela. Só que esse autocuidado com ela me obriga a ter o autocuidado comigo. Então, na verdade, com ela não é um autocuidado, é o cuidado com ela e o autocuidado comigo que reflete no cuidado com ela. Por quê? Porque ela é dependente. Mas, por exemplo, as plantas, né? Eu tava olhando esses dias e falei, nossa, acho que o pessoal deve pensar que essa minha samambaia é artificial, porque ela fica sempre linda. E eu não sei qual é o segredo, porque tem uma na sala que é a irmã dela, veio da mesma família e não é tão bonita quanto a daqui. Eu acho que é a energia, né, daqui do meu escritório, do meu consultório online. E tem que regar, tem que cuidar, tem que colocar para pegar luz. Tem toda uma série de cuidados, tem que adubar de vez em quando, que a gente oferece para esses seres vivos que são dependentes, né? A gente tirou da natureza para estar dentro de casa. Então precisa disso. De que forma você tem cuidado de você? De que forma você tem cuidado da sua mente, né? Você tem dado ali a aguinha que você precisa, a plantinha? Você tem colocado adubo? Esse adubo, eu diria que é essa injeção de ânimo, que são essas palavras de motivação, de força, de pensamentos positivos, né? Você tem aparado as arestas ali, as pontinhas, a samambaia sempre fica, né, com aquela pontinha seca. Você tem aparado as suas pontinhas? E não são, podem ser as pontinhas do cabelo também, né? Mas essas pontinhas, o que seriam? As coisas que estão me fazendo mal, que já estão ficando ali desnecessárias, né? Que são quando começa a perder o nutriente na planta, ela começa a ressecar a ponta. Nós, emocionalmente, também. Então, como que você tem olhado para o seu corpo? Como você tem se nutrido? Como que você investe o seu tempo em você mesmo diariamente? Como que você está se dedicando para fazer isso? Você se dedica para fazer uma atividade física? Nem que seja uma caminhada durante o dia? Você consegue, né, se manter ali 5, 10 minutos em oração, em conexão, se você não tem o hábito de orar, de se conectar com a presença, né, de um ser maior, mas você faz ali um momento de concentração com você mesmo, fazendo essa autoanálise de si mesmo, como que é isso? Isso é muito, muito, muito importante. Nós, mulheres, também temos, né, muito da autoestima ligado à autoimagem. Então, como eu me vejo interfere muito em como eu me sinto. Não que os homens não tenham, mas para nós, geralmente, isso é mais forte.
E talvez promover um dia de spa day, sabe? Um dia de spa para você mesma. Por quê? Não tô dizendo que você tem que ir lá e pagar R$ 800 para passar um dia num salão para fazer tudo. Eu tô dizendo que você pode promover isso para você, né? Então, eu, por exemplo, faço um dia que eu passo máscara no rosto, passo máscara de hidratação no cabelo, ou passo máscara de matização, depilação. É um dia onde eu tiro para cuidar de mim. E como agora a gente não está podendo sair, isso tem acontecido mesmo dentro de casa. Claro que daí eu não consigo fazer com tanta frequência como as unhas, que eu ia ao salão e tal. Mas dá para fazer tudo isso dentro de casa e a gente precisa se organizar, porque isso é importante e vai contribuir com o seu autocuidado e com a sua autoestima, ok? E aí, dedique, né? Invista seu tempo para fechar a parte do autocuidado, invista seu tempo para cuidar de você, para dedicar aquilo para o seu autocuidado, tá? Tem alguém aqui que tem uma dificuldade em praticar o autocuidado? Se tiver, coloca aqui que eu vou, se for o caso, né? Eu posso te passar uma orientação depois. 3, o terceiro passo para ter sucesso na sua relação consigo mesma. Momento reflexão, né? Tenha um diálogo interno positivo e justo pelo menos uma vez por dia com você. Esse terceiro, eu já tô falando aqui desde o início da live, que se alguém não pegou ainda, a hora de pegar é agora. Eu fui me antecipando, né? Então, deixe de lado as críticas negativas e passe a ter uma conversa mais positiva com você, uma conversa mais justa, uma conversa mais amigável mesmo, né? Menos julgadora e mais amigável. Isso vai fazer uma grande diferença para você, pode ter certeza, tá? Boa noite, Fran, seja bem-vinda. Que bom te ter aqui. E, além de mudar a sua relação com você mesma, né? Você ter esse diálogo interno diário, também te trará sentimentos positivos. Vai te fazer olhar para o que você está sentindo e se conectar verdadeiramente com aquilo sem julgamento, sem culpa, sem medo, né? Porque é você conversando com você. É a sua melhor amiga dentro de você, ali com você naquele momento, tá? Boa noite, tia Vera. Boa noite, Jeff. Sejam bem-vindos. Que legal. Tem gente chegando aí. Sejam bem-vindos. E isso vai fazer com que você tenha um relacionamento mais saudável com você e com o mundo, né? Então, praticar o diálogo, eu falei aqui do início até agora, né? O diálogo interno positivo, tá? E o finalzinho, né? Que é o grande finale aqui da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje, que é o passo número 4. Se você não se amará, quem vai fazer por você? Pratique o amor próprio em primeiro lugar, sempre, tá? A Rafa entrou também, seja bem-vinda, Rafa. O que acontece? Não dá pra gente crescer pessoal, profissionalmente, nos relacionamentos, se você tá em guerra com você, se você tá se maltratando, se você tá se punindo, se você está vivendo com todo mundo sem viver com você mesma primeiro, né? Então, precisa desse olhar, precisa desse autocuidado, precisa desse momento de reflexão diário, precisa se acolher, precisa se aceitar, precisa entender que as suas limitações também são parte de quem você é. Então, tá, mas isso me incomoda muito, Roberta. Tem uma limitação minha que me incomoda muito. Ok, então a gente vai olhar para essa limitação. Mas essa limitação não te define, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Mas se tem algo que te incomoda verdadeiramente, é uma coisa, aí a gente pode resolver essa uma coisa. Não vai ficar aquela insatisfação crônica, né? Que eu estava falando agora há pouco com vocês. Então, precisa disso. Precisa desse olhar acolhedor, precisa o autocuidado, precisa praticar diariamente o momento reflexão do dia e se amar em primeiro lugar. Autoamor, amor próprio, primeiro lugar. Porque se eu não tenho para doar para mim, eu não vou ter para doar para o outro, né? Amanda citou ali que a Bíblia fala sobre isso também, né? Para quem acredita, amar é o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Eu vou amar na mesma linha, né? Na mesma proporção,
meia boca. E eu acho que ninguém aqui, pelo menos não é o que eu desejo para nenhuma de vocês aqui, nem para mim, nem para vocês, que a gente tenha amores meia boca, né? Seja amores externos ou internos. Então, eu me amo hoje integralmente, e é isso que eu desejo para você, e que nas suas relações você tenha familiares, parceiros, amigos, pessoas no seu entorno, inclusive colegas de trabalho, que te amem integralmente, que te amem verdadeiramente, porque você aprendeu a se amar primeiro e isso vai ser transferido também para as pessoas. É muito louco isso, porque a gente vai mudando e essa energia vai mudando também na gente. As pessoas ao nosso redor começam a perceber. Eu falei isso em algumas lives passadas, acho que tem umas 3, 4 semanas, que eu vinha recebendo comentários de pessoas falando, nossa, você tá diferente, nossa, você tá mais bonita, nossa, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa que mudou. E mudou muita coisa, porque vem mudando, porque eu falei, né, que é um processo, e eu acho que esse processo é contínuo na nossa vida, dessa relação, dessa melhoria. Então, a gente tá ali, né, na ondinha. No momento em que eu alcancei mais um ápice, e não quer dizer que eu vou ter um declínio, quer dizer que talvez eu vou manter isso, e aí vai vir alguma outra coisa que eu não enxerguei ainda, e aí eu vou começar a lidar com isso, e eu vou chegar no ápice de novo, né? Quando isso acontece, as pessoas simplesmente sentem. E são pessoas que eu não estou vendo fisicamente. Então, não é uma coisa, sentei, bati um papo e a pessoa sentiu. A pessoa de me ver e de conversar minutos sente isso. Então, olha como é forte quando a gente alimenta essa boa relação com a gente mesma, as pessoas ao nosso redor sentem isso, se impactam com isso e nos tratam melhor também. E tem mais vontade de estar perto, de tratar bem, de conviver com a gente. Porque é como a gente tem que ser tratado, né? As pessoas vão se tratar conforme você se trata. Na verdade, é um reflexo. O nosso relacionamento individual é um reflexo de como são os nossos relacionamentos externos, tá? E o primeiro relacionamento que deve ser saudável é o seu com você mesmo. Eu falei isso lá no início, estou repetindo isso novamente, porque é a prioridade. É a maior verdade do mundo, né? Inclusive, para quem não crê também, né, na Bíblia, é um livro que ensina muito a gente. Então, tá escrito lá. E se você crê, isso faz mais sentido ainda, né? Ame a você primeiro, para depois amar o próximo, tá? E siga esses 4 passos aí que com certeza vai ter muito sucesso na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos profissionais, porque isso também, né? Eu falei pouco sobre isso na live de hoje, mas quando a gente se valoriza, o nosso profissional muda também. Os colegas de trabalho começam a ver, é muito parecido com isso que eu falei dessa energia, né? Que transparece. Essa mudança. Falou, nossa, ela tá mais legal, nossa, mudou, nossa, que gostoso conversar com você, não sabia que você era tão legal assim. Tem pessoas que falam isso, nossa, não sabia, e não sei o quê, e começam a falar muito disso, né? E o chefe começa a observar, porque às vezes a gente não percebe, mas tem muita gente nos observando o tempo todo, né? Assim como a gente observa todo mundo ao nosso redor também, né? Isso é um fato. Mas quando você muda por você, as pessoas percebem e muitas vezes elas querem essa mudança para elas. Então elas se aproximam de você para ficarem bem com elas também. Isso é muito bacana. E não estou dizendo, você vai ganhar pontinhos com seu chefe. Isso pode ser uma consequência, mas isso cria-se um elo. Por exemplo, se for ter uma promoção, quem tem mais chance de ser promovida? A pessoa que se dá bem com os colegas de trabalho ou a pessoa que se dá mal? Meio óbvio, né? A pessoa que se dá bem. Então, tem muito mais chance de crescimento também profissional quando você se dá bem no ambiente de trabalho com as pessoas que estão lá. Familiar, né? Porque daí a convivência fica possível, né? Não fica uma convivência intolerante, não fica algo pesado, não fica algo que você fica evitando. E sim algo que você quer estar presente, as pessoas também fazem questão da sua presença ali. E nos relacionamentos mais íntimos, né? Namoro, morar junto, casamento, amizade que é muito próxima. E isso vai fazer muita diferença também. Principalmente porque essas pessoas já são as pessoas que gostam de você. Não que os familiares, os colegas de trabalho não gostem, mas que elas gostam de você numa profundidade talvez até maior, porque elas convivem com você, então elas conhecem mais das suas características também negativas e toleram isso. Imagina com você estando melhor com você mesma, o quanto isso não vai ficar mais leve, porque daí você vai pegar mais leve também com quem tá fora.
Isso é transformador mesmo. E eu tô vendo aqui vários comentários lindos, né? A Rafa falou obrigada. A Diana, tenho muito orgulho de conhecer uma pessoa tão especial que você é. Ai, que linda, Di. Obrigada mesmo. A Mandy mandou, Provérbios tem bastante coisa disso, de palavra, mentalidade. Hashtag fica a dica. Legal, fica a dica mesmo. Quem quiser dar uma lidinha lá. É muito importante porque, como eu falei, para quem não crê, mesmo assim, a Bíblia é um livro de estudo como qualquer outro, né? Porque tem muita informação, tem muito conhecimento lá que a gente pode extrair e aplicar na nossa vida, como cultura mesmo, né? Eu não sei se é o Gui ou a Denise que está dizendo, você é maravilhosa, obrigada. Vocês todos que estão aqui também são muito maravilhosos. O Gabriel, né, o Latino entrou agora, pena que entrou agora, mas seja sempre bem-vindo, Latino. Estamos finalizando mais uma live de terça. E eu quero dizer que foi uma delícia, um prazer imenso para mim ter todos vocês aqui. Terça que vem tem mais e eu aguardo vocês. Na terça que vem, deixa eu ver qual é o tema da semana que vem. Eu esqueço os temas, viu, gente? Já falei, eu acho, né? Nossa, então é a Denise e eu, Gui. Vocês também são maravilhosos, viu? Obrigada. Na semana que vem, a nossa live vai ser sobre os 5 segredos por trás da depressão. A depressão é uma doença que tá aí, né? Como eu falei, aumentou muito o número de diagnósticos e tem muitas coisas por trás disso. Então, conto com vocês aqui, me ajudem a divulgar essa live, convidem o pessoal para entrar aí no grupo de avisos do WhatsApp, porque isso é muito importante, a gente vai ajudando cada vez mais pessoas, tá? Então, um grande beijo, conto com vocês aqui pontualmente na terça que vem, às 8h30, para nossa live de terça, mais uma aula semanal. A Cris mandou, live maravilhosa. Eu também adorei fazer, Cris, um assunto que eu gosto muito, né? De poder falar sobre essa construção. Trouxe aqui coisas pessoais minhas. Tenho trazido, na verdade, né? Sempre nas lives. Exatamente para ajudar vocês nesse olhar de que, como eu faço, está funcionando, eu venho e trago para vocês, né? Se está dando certo para mim, vai dar certo para vocês também. Talvez não da mesma forma, mas tende a dar certo porque eu só trago dicas práticas, né? Meu objetivo aqui é fazer as coisas acontecerem. A vida de vocês ter mudança mesmo, tá? Para mim também foi maravilhosa essa noite com vocês, esse nosso encontro de terça. Então, um super beijo e quero convidar vocês a fazer a hora do print. Tirar um print aí da tela e me marcar lá nos stories de vocês, né? Live de terça e me marcar lá. Topam? Um desafio que eu vou fazer toda a live agora. Inclusive, eu também vou tirar o print agora. Então, vamos lá. Vou fazer uma carinha aqui. A hora do print. A tia Vera mandou. Que orgulho de ver você assim. Parabéns, querida. Obrigada, tia. Um super beijo. Boa noite a todos. Uma linda semana e até terça que vem. Me marca lá no seu story, hein? Beijo!